Bom dia, meu nome é Guilherme, eu sou aluno de iniciação científica aqui do grupo, sou orientado pela professora doutora Ana Maria Siriani e como colaboradoras do meu projeto, a Júlia Faião, a Luciana de Michelis e a Mariana Volpe. E hoje eu vou estar apresentando o novo teste que foi desenvolvido pelo grupo da NCULS, foi publicado esse ano, que é o Shoulder Endurance Test, um teste funcional para avaliar a resistência muscular. Então, o movimento overhead, que é um movimento frequentemente realizado acima da cabeça, é um movimento que exige do indivíduo força, resistência, flexibilidade muscular e controle neuromuscular. Se algum desses fatores está prejudicado, a performance pode diminuir e as lesões no ombro ficam mais suscetíveis de ocorrer. A força e a flexibilidade muscular são fatores que foram amplamente investigados e possuem testes de performance física para avaliá-los. Porém, a resistência muscular ainda foi pouco explorada e não há nenhum teste para avaliá-la. A resistência muscular, ela pode ser definida como a capacidade do músculo de realizar contrações isotônicas e isométricas durante o tempo, e ela é crucial para manter a funcionalidade muscular por muitos arremessos e longas temporadas. Atletas com dor no ombro apresentam uma menor resistência muscular quando comparado ao lado contralateral. Além disso, a fadiga muscular ela foi identificada como um possível fator de risco para o desenvolvimento de dor no ombro. Além disso, a fadiga ela pode alterar o padrão de ativação muscular e a cinemática, que podem também predispor a lesões. Porém, como eu havia dito, ainda não há nenhum teste para avaliar a resistência muscular. Então, pensando nisso, esse artigo ele veio para preencher esse gap na literatura. Então, com o objetivo, ele tem avaliar a confiabilidade teste-reteste em atletas overhead e adultos sedentários, da confiabilidade do set, né? Verificar se há diferença na pontuação entre os grupos, os lados, dominante e não dominante, e entre os dias. E, por último, avaliar a validação do construto do set, examinando sua correlação com a força isométrica rotacional pelo Self-Assessment Corner, desenvolvido por Decleve et al. Como hipótese do estudo, os autores tinham que o teste apresentaria alto valor de confiabilidade, apresentaria diferença entre os grupos e lados, mas não entre os dias de avaliação, e sem correlação com a força isométrica rotacional. Participaram do estudo 30 atletas overhead e 62 adultos sedentários de ambos os sexos. Como critérios de inclusão, os indivíduos tinham que ter entre 18 a 30 anos e um bom estado de saúde geral. Como os critérios de exclusão, eles não poderiam apresentar cirurgias ortopédicas em membros superiores ou coluna e também não poderiam apresentar dor nessas regiões por pelo menos 6 meses. Então, cada voluntário participou de 2 sessões com intervalo de 7 dias entre elas. No primeiro dia, primeiro era realizada a força isométrica rotacional e depois era realizado o teste, que foi aleatorizado para o lado dominante e não dominante. Então, para avaliar a força isométrica rotacional, foi utilizado esse protocolo, que foi desenvolvido pelo Decleve, em que o processo o dinamômetro foi posicionado a 2 centímetros do processo de Lodge da UNA, como a gente pode ver aqui na foto. E foram realizados 3 séries de 5 segundos de esforço máximo, com 10 segundos de descanso entre as séries. Aqui está a foto do teste, do Shoulder Endurance Test. Na posição inicial, o indivíduo ele foi instruído a permanecer com as costas contra a parede, o membro a não ser testado ficava com a mão posicionada na região lombar e o membro contralateral ao membro testado permanecia à frente. O membro a ser testado, ele iniciava na posição de 90 graus de flexão de ombro, segurando o TheraBand, que foi fixado no espaldar a 2 metros de distância. E a partir dessa posição, o indivíduo foi instruído a puxar o TheraBand, atingindo a posição final, que era de 90 graus de abdução com 90 graus de rotação externa. E uma fita, ela foi colada na parede para assegurar que o indivíduo atingiria essa posição. Eles realizaram uma tentativa antes de realizar o teste, os indivíduos em que primeiro realizaram um movimento sem resistência e sem cadência, e depois eles realizaram 3 movimentos para cada cadência com um TheraBand amarelo. Receberam instruções e demonstração de como seria feito o teste, que era um TheraBand mais leve de 1,3 kg. Eu já vou explicar o que é essa cadência. E depois eles descansaram 5 minutos para depois fazer o teste para valer. A pontuação foi dada em segundos e eles utilizaram a escala Borg para avaliar a percepção de fadiga.
O teste, como eu falei, ele era realizado de acordo com uma cadência que era ditado por um metrônomo. O metrônomo, ele é um objeto que é muito utilizado na música, que é para ditar a cadência, para ditar as batidas. Então, primeiro, o teste começava com 60 batimentos por minuto, depois de 20 segundos passava para 90, depois para 120 e depois permanecia em 150 até o indivíduo fadigar, até ele não conseguir realizar mais o teste. E a resistência do TheraBand, ela foi definida de acordo com o estudo anterior, em que os homens utilizaram o TheraBand verde, que corresponde a 2,1 kg de resistência, e as mulheres de 1,7. Então, o teste ele era interrompido se, após 2 estímulos verbais, o indivíduo fosse incapaz de manter o ritmo ditado pelo metrônomo ou atingir a posição final. Aqui está um vídeo do teste. Então, primeiro começa com 60 batimentos, depois passa para 90 e assim vai. E aí permanece em 150 até o indivíduo chegar à fadiga. Agora que entrando na parte dos resultados, eu vou trazer o resultado seguido da discussão para o raciocínio fluir melhor. Então, como resultado, o grupo overhead apresentou, o teste apresentou altos valores de confiabilidade para o lado dominante do grupo overhead. E o grupo overhead apresentou um menor erro padrão de medida e uma menor mínima mudança detectável, quando comparado ao grupo sedentário. E no grupo sedentário, o teste houve alto valor de confiabilidade tanto para o lado dominante quanto para o lado não dominante. Então, os menores valores de mínima mudança detectável e erro padrão de medida no lado dominante, no grupo overhead, sugere que o teste seja mais sensível a mudanças para o lado dominante nesse grupo. Então, os autores eles recomendam que o teste seja utilizado para o lado dominante do atleta. Ambos os grupos apresentaram maior pontuação no lado dominante. No grupo overhead, não ocorreu o efeito de aprendizagem, ou seja, não houve um efeito de aprendizagem entre o primeiro e a segunda sessão. Já no grupo sedentário, pôde-se observar um efeito de aprendizagem. Então, os resultados foram diferentes entre os lados, com maior pontuação para o lado dominante em ambos os grupos. Isso indica que o teste aponta a diferença entre os lados, seja o paciente atleta ou não. E não houve diferença entre o primeiro dia de avaliação e o segundo, no grupo overhead, indicando que não há efeito de aprendizagem. Assim, o clínico pode utilizar o teste, o SET, uma única vez para avaliar os seus atletas que nunca realizaram o teste antes. Bom, essa tabela aqui é da escala de Borg, né? Em que os autores consideraram que, numa escala de 0 a 20, se o indivíduo relatasse 14 pontos ou mais, ele atingiu a fadiga. Então, como nós podemos ver, todos os indivíduos atingiram a fadiga. E em relação à correlação entre o SET e a força isométrica rotacional, houve uma correlação fraca entre os dois, o que já era hipotetizado pelo estudo. Então, a correlação fraca em ambos os grupos entre a força isométrica rotacional e o SET indica que a performance no teste não depende da força isométrica rotacional, e assim, elas devem ser avaliadas separadamente. Os autores sugerem que para nós utilizarmos, incluir vários testes que avaliam diferentes construtos. Então, incluir testes de performance que avaliam a força, ou a potência, a resistência e a mobilidade, para nós termos uma avaliação mais completa do nosso atleta. E como conclusão, o SET apresenta alto valor de confiabilidade relativa em ambos os grupos, confiabilidade absoluta clinicamente aceita. O SET ele pode ser aplicado em ambos os grupos para avaliar funcionalidade, seja funcionalidade overhead e as diferenças entre os lados. E o SET possui correlação fraca com a força isométrica rotacional. E era isso. Obrigado.